Graça e paz vindo da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, do 1 em diante. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs uma parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros jubilosos, e chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais que 99 ovelhas justas, que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Disse um certo homem: Tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse: Pai, dai-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E em poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e ter com meu pai, e dir-lhe-ei, e diz-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado do teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestimento, vestilho, pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram e alegraram-se, e o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa e viu a música e dança. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo-lhe disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento,
e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos? E vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele disse: Filho, sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e o achou. Glória a Deus, aleluia. Aqui, nessa manhã, nós aprendemos muita coisa aqui, glória a Deus, aleluia. Primeiramente, nós começamos aqui no início de Lucas 15, glória a Deus, falando sobre que os publicanos chegavam-se para ouvir a Jesus, e os publicanos, eles não tinham naquela época uma boa índole, um bom caráter. E os fariseus e os escribas começaram a reclamar, dizendo ao Senhor Jesus: como é que o Senhor recebe esses pecadores e come com eles? Quero dizer nessa manhã que aqui nessa passagem de Lucas, onde Deus fala que Deus ele nunca fez acepção de pessoas. Deus ele fala para qualquer pessoa, seja pecador, seja pessoa que esteja sofrendo. Deus ele nunca escolheu ninguém. O coração dele é muito grande. E ele propôs-lhe uma parábola dizendo, ele falou assim na parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha achá-la? Para Deus, o que vale mesmo são aquelas pessoas que encontram-se perdidas. Deus ele não quer saber da quantidade de pessoas. Deus ele quer saber de pessoas que sejam obedientes, que obedeçam. E achando-lhe, pois, em seus ombros jubilosos, glória a Deus. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. É uma alegria para Deus quando uma ovelha que está perdida, ou para um pastor de uma igreja quando uma ovelha está passando um problema, uma dificuldade, e automaticamente aquela ovelha ela se acha, ela conhece, ela se arrepende, ela realmente busca a Deus. Porque muitas das vezes tem pessoas que estão dentro da igreja, mas elas estão perdidas no mundo. Elas apenas vão buscar a Deus, elas apenas estão ali no banco da igreja para esquentar o banco. Às vezes a igreja está superlotada, mas ali naquela igreja onde as cadeiras estão cheias, ali existe só uma ovelha que está servindo a Deus e 99 que possa estar até no mundo e na igreja. Existem muitos crentes raimundos, um pé na igreja, outro no mundo. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 ovelhas, do que 99 justos que não necessita de arrependimento. É melhor uma ovelha arrependida em uma igreja do que uma igreja com 100 ovelhas, 99 sem se arrepender e uma arrependida. A qual a mulher que tinha 10 dracmas, e ela perdeu essa dracma, essa moeda, e acendendo a candeia não varre a casa,
Hoje, nessa manhã, Deus está falando sobre o valor que nós temos para Ele. Nós temos valor para Deus, para Jesus. Nós somos uma joia rara, mas muitas pessoas, elas não valorizam, não valorizam o que Deus tem para dar, né? E achando, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma perdida. A festa, a alegria, Deus, você não sabe o quão importante é para Deus uma alma, o quão importante é para Deus uma vida. A alegria. O filho pródigo é uma parábola muito conhecida, que encontra-se aqui em Lucas, capítulo 15. Todo mundo sabe dessa história do filho pródigo. O filho pródigo, ele deixou a sua casa, deixou o seu lar, deixou sua família, pediu uma parte da sua herança para conhecer o mundo. E ao chegar lá, ele se deparou com uma situação que não é tão boa, uma situação que não é tão boa. Ele começou a gastar os seus bens, as suas riquezas, com algo que não é de Deus. E eu quero encerrar aqui com esse versículo que encontra-se em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30. Que o Senhor Deus, que o Senhor Deus, vosso Deus, que o Senhor Deus, vosso Deus, vai adiante de vós, e ele pelejará por vós, conforme tudo que fez conosco diante de vossos olhos no Egito. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor, ele vai adiante de nós nessa manhã, conforme tudo que fez convosco diante de vossos olhos no Egito.